Fala, meus queridos. E aí, tudo bem? É, eu sempre tive o cuidado de Deus na minha vida, sempre. Desde criança eu via, não conhecia, mas eu via o cuidado de Deus sobre mim. E eu lembro que eu estava num momento de depressão muito triste. E aí eu estava no meu quarto e ouvi uma voz assim: não fica triste não, sua vida acabou de começar. E ele me falou 3 coisas para tomar cuidado e eu não entendia aquelas palavras também, não tinha consciência de buscar nem no dicionário, eu era muito novo. E elas me foram tiradas, eu não lembro, não sei que palavras eram aquelas, o cuidado que eu deveria ter. 6 meses depois, eu, eu lembro que estava assistindo os Trapalhões, estava sozinho, todo mundo tinha ido da igreja, eu estava arrumado para a igreja, eu falei que eu ia, mas eu ia depois. Era por volta de umas 7, 7h30, e me veio um ímpeto muito grande, e as palavras que saíram da minha boca eram: eu preciso de fé. Eu preciso de fé, era uma urgência. E aí eu lembrei de um primo que era crente, que ele me convidou para a igreja dele e ele me falou onde era, eu fui lá. E quando eu fui, eu fiquei. E entendo que são em momentos muito vulneráveis que nós somos atraídos para alguma coisa. Por que eu falo isso? Porque a religião, que todo mundo sabe é um clichê, que significa religar o homem a Deus, ele tem esse propósito, mas nunca alcança esse propósito. Porque o homem não tem condição de fazer essa religação. Só ele pode nos religar a ele. E eu vivi um momento de muita alegria. E a religião, ela me enganou. E ela disse que eu não precisava mais dos meus amigos, das coisas que me rodeavam. E dependendo até dos meus pais. E eu, vivendo na época uma vida de muito sofrimento, eu acreditei, eu deixei tudo para trás. E logo em seguida, eu cometi um erro que ninguém ficou sabendo. Eu tentei trazer a público porque eu queria me consertar. O meu coração era sincero. E eu fui expulso desse meio. E não foi um erro gigantesco, não. Foi uma besteira, mas eu errei com pessoas relacionadas à liderança. E por causa disso, eu fui posto para fora. Eu lembro que eu cheguei em casa, abracei a Bíblia e falei assim: Deus, não me abandona não. Porque eu tinha entendido que Deus e igreja era a mesma coisa. Pensei, a igreja me rejeitou, Deus me rejeitou. Aí no outro dia, uma pessoa que soube o que aconteceu comigo foi na minha casa e me levou para a igreja dela. Eu quero te falar, eu quero chamar a sua atenção para isso. A religião, como já haviam falado por aqui, ela não é uma coisa boa. Mas por meio da religião eu conheci o Senhor Jesus. E o que o espírito da religião não esperava era que eu teria, por causa do meu perfil, Deus se aproveitaria disso, porque o diabo ele se aproveita de tudo. Ele se aproveitou e me isolou e me tirou tudo por meio da religião, de tal forma que hoje os grandes amigos que eu tinha, o nosso contato se perdeu. E eu me arrependo até hoje por causa dessa decisão minha de deixar tudo para trás por causa de religião. Só que eu estava vulnerável e fui enganado. E olha o sol nascendo. E a religião, ela me enganou tanto que entrou na minha cabeça, no meu coração, dentro da minha casa. E ela dormia comigo. Então, como eu falei, o espírito da religião, ele
não contava com o meu contato sincero com Deus, porque assim como o diabo não pede oportunidade, Deus também não. Porque tudo cooperou para o meu bem. E a bênção me perseguiu e me alcançou. E o Senhor foi o meu refúgio, minha fortaleza, meu baluarte. E eu pude dizer, Ele é o meu Deus. Ele foi o meu pastor, cuidou de mim. E o Senhor me tirou do vale da sombra da morte. Andou comigo e me tirou. E como o espírito da religião não contava com isso, meu caminho com a religião e Deus foi assim. E com o tempo eles foram se separando de tal forma que se separaram. Então hoje eu vivo além da religião. Vivo com o Senhor além da religião. É interessante que isso parece fácil de entender, mas de fato não é. Eu sou protestante, evangélico, tenho pensado em não mais me chamar assim, porque eu já não... De tudo que vem acontecendo nesses últimos anos, já está se tornando uma situação muito vergonhosa a pessoa se chamar evangélica. Por muitos líderes que têm agido de maneira muito errada. Mas é um pouco estranho falar esse tipo de coisa para quem me escuta e é desse meio, porque igreja e Deus é a mesma coisa. E não estar numa igreja é estar desviado, é estar solto, é estar no mundo com o diabo que vai para o inferno. Só que a coisa não é bem assim. Eu conheci o Senhor, me apeguei a Ele e tenho andado com Ele desde então, independente de igreja, de religião. Então, eu quero deixar uma coisa para você aqui, já estou passando do tempo. Vou te falar uma coisa, é ruim gravar coisa com o tempo. Passa muita coisa. Cuidado com a religião. Cuidado. Porque eu perdi muita coisa, perdi quase tudo. Me arrependo. Tem gente que rasga fotos de família inteira. E depois são literalmente abandonados e deixados, porque na igreja onde eu conheci Cristo, ela dizia assim: sai 2, Deus manda 10. Nós éramos apenas números. E eu queria que esse vídeo chegasse naquele grupo. Não por vingança, de forma alguma, ou algo assim, mas para que eles pudessem alcançar um entendimento de que eles agiram errado. E que graças a Deus o Senhor esteve comigo e eu estou aqui. E que o Senhor pode alcançá-los também. Tá ok? Cuidado com a religião. Cuidado. Cuidado com as promessas vazias. Cuidado com você entregar a sua vida para os outros. Cuidado. Porque a religião tem a capacidade de te roubar, te enganar, te matar e depois jogar o seu corpo numa vala e não olhar para trás. Cuidado. Muito cuidado. Tá bom? Pensa nisso, que o Senhor te abençoe e capaz seja contigo.